Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sabadou, 5 de julho, e a gente vai falar, claro, aí das possibilidades de nome de treinador para o Botafogo, começando falando de uma mudança de data, a CBF, nova gestão, né, que a gente tem até elogiado aí a questão da CBF ter trazido em detalhes as próximas rodadas do Brasileirão, mas teve já uma mudança de data de jogo do Botafogo, então anotem aí, tá? O jogo contra o Vitória, que seria numa terça-feira, dia 15 de julho, tá? Daqui a 10 dias, passou para o dia 16, uma quarta-feira, o que faz mais sentido, até porque o Botafogo vai a Brasília no sábado, dia 12, né? Enfrenta o Vasco nesse retorno do Brasileirão para o Botafogo, então dá um dia mais aí de descanso em relação ao jogo contra o Vasco. Então, Botafogo Vitória, Nilton Santos, quarta-feira. Foi um pedido da TV Globo, né, o Sport TV, Premier, que vai transmitir a partida. Mudou então de terça para quarta, beleza? Galera, Mundial de Clubes, né? O Botafogo já está de volta, né? A maioria dos jogadores já retornaram ao Brasil, alguns ainda de férias em próprios Estados Unidos, Nova York, Cancún, no México, enfim. Mas o Mundial está rolando, o Fluminense é o único representante do Brasil nas semifinais. Hoje teremos as outras semifinais definidas. Ontem ficou definido Fluminense e Chelsea. O Chelsea que eliminou o Palmeiras, enfim. E aí a gente observa o que rolou ontem, né? Foi um jogo 2-1, enfim, decidido ali na parte final, com um gol até estranho, um gol até esquisito, o segundo gol do Chelsea. Um bonito gol do Palmer, depois um bonito gol do Estevão, e esse gol aí que definiu a partida a favor dos ingleses. Fica de novo aquele, né, sentimento de nós botafoguenses de que o Botafogo entrou respeitando demais o Palmeiras, não sei nem se essa é a palavra. O Botafogo entrou muito encolhido, deixando o Palmeiras jogar como se o Palmeiras fosse, né, uma equipe ali da mais alta prateleira da Europa, né? O Botafogo que venceu o PSG, né? Inclusive o Thiago Franklin, nas suas redes sociais ontem, pontuou uma coisa interessante, né? O Palmeiras não venceu nenhum europeu nunca em nenhuma disputa de Mundial em que o Palmeiras participou, né? Desde aquele sistema tradicional que a gente conhece, como também agora a vitória do Palmeiras foi contra o Al-Ahly, se não me engano, e o Palmeiras não venceu o Chelsea, já mais uma vez que enfrenta o Chelsea e não vence, perde, enfim, o Palmeiras realmente não era esse bicho-papão todo, né? Acho que é uma equipe, claro, tem seus valores, o próprio Estevão, o próprio Paulinho, enfim, mas o Richard Rios, que fez um bom Mundial, mas não era esse bicho-papão para o Botafogo ter enfrentado daquele jeito. Acho que o Paiva ficou muito na cabeça dele a coisa a maneira de enfrentamento, e na realidade, contra PSG e Atlético de Madrid, o Botafogo foi até mais ousado, né? Isso é que chama mais atenção e culminou com a demissão, né? Como disse também o meu amigo Pedro Depp, né? A gente compreende, né? Pode parecer até injusto pelo Mundial que o Botafogo fez, se classificando no grupo da morte, mas é compreensível essa demissão do Paiva pela forma que o Botafogo jogou diante do Palmeiras. Isso ficou mais claro ainda ontem, porque se o Botafogo tivesse passado pelo próprio Palmeiras, que era algo totalmente possível, né? Se o Botafogo tivesse tido outra postura, claro, o jogo também com o Chelsea seria, né, algo possível. E o Fluminense vem provando isso, né? O Fluminense, esse Fluminense que está jogando agora é o mesmo Fluminense que o Botafogo cansou de derrotar, inclusive derrotou já nesse Brasileirão, o Fluminense do Renato Gaúcho. Quais são os méritos, né? Não quero tirar os méritos do Fluminense. O Fluminense está jogando cada jogo muito aplicado, né? Com garra, com determinação. E os caras lá da frente, inclusive o garoto, o Hércules, né? Estão dando conta do recado. Na hora decisiva, estão fazendo os gols. O Cano ontem perdeu pelo menos uns 2 gols, que ele normalmente não perde, né? Recebeu boas bolas, demorou um pouquinho ali, talvez fossem bolas para ele ser mais rápido na decisão. Então o Cano, que é um cara super decisivo, ontem não foi, mas aí o Hércules foi, ou o Martinelli foi. Então o Fluminense
não está fazendo também nada fora do comum. Agora, está jogando o Mundial, está jogando o jogo, coisa que o Botafogo não fez contra o Palmeiras, né? O Fluminense também não dá pra gente dizer que o Fluminense tá encolhido, né? Ah, porque o Al Hilal tinha ganho do Manchester City. O Fluminense foi pro jogo e encarou da forma certa, como fez também contra a própria Inter de Milão. Então, assim, fica aquele gostinho ainda amargo da gente pensando, o Botafogo sim poderia estar indo para uma semifinal se tivesse tido uma postura melhor. Mas águas passadas, né? Hoje está completando já uma semana já desse jogo contra o Palmeiras, né? A lição que ficou é essa, né? Que o Botafogo poderia ter feito um jogo muito melhor diante do Palmeiras. Bom, aliás, o PSG entra em campo agora, vai ter um jogão daqui a pouco, né? PSG e Bayern de Munique. Depois tem Borussia e Real fechando, né, as disputas desse sábado. E o Dembélé que não enfrentou o Botafogo, mas cotado aí até para ser eleito melhor jogador do mundo, né? Ele falou do Botafogo, né? Ele foi entrevistado e falou: olha, as equipes brasileiras são difíceis de enfrentar. Se a gente não jogar no nível máximo de atenção, 100%, os caras vão ganhar, como o Botafogo fez, né? Então, acho que o que está sendo legal desse Mundial, né? Por mais que se discuta, o europeu tá tão ligado assim, não tá focado. O Chelsea comemorou a beça ontem, depois do jogo com o Palmeiras, né? Então, assim, o Dembélé frisou isso, né? Que tem que entrar muito ligado, né? E foi isso. Foi o que faltou o Botafogo ter entrado ligado naquela partida, ter acreditado nele, né? O Botafogo jogou de uma forma ali, como se o Palmeiras fosse muito maior do que o Botafogo. E isso desde o início, né? O Palmeiras também fez a parte deles, né? Foram vendo que o bicho não era tão feio, né? Em relação ao Botafogo, e foram para cima e o Botafogo, ao meu ver, aceitou, né? Mas enfim, legal essa palavra aí do Dembélé, citando o Botafogo como, né? Que eles perderam para o Botafogo porque realmente as equipes brasileiras merecem respeito, né? Pessoal, a notícia do John, né, do interesse do Manchester United, já tenho falado aqui, falei ontem, continua, né, rolando aí nos bastidores o interesse. A multa do John é de 8 milhões de dólares, isso aí foi fixado no início do ano, quando o contrato dele foi renovado. Já tinha tido interesse lá em janeiro do próprio Tottenham, né, e agora o Manchester United realmente com esse interesse maior em relação ao nosso goleiro. O Botafogo hoje tem 35 jogadores no elenco, é um elenco considerado inflado, né? E a gente ainda tem essa questão da definição do técnico, né? Que eu vou falar já já. Então, chegando um novo técnico, esse cara também vai provavelmente ajudar as escolhas, já que o John Textor falou que, né, provavelmente, né, teremos aí investimentos aí fortes nessa janela, começa agora dia 10 de julho, vai até setembro, comecinho de setembro. Então tem uma galera também para sair, né? O Juan Cruz dificilmente fica no Botafogo, ainda mais com a chegada de Arthur Cabral e Tuco Correia. Elias Manuel nem viajou para o Mundial, tem interesse de equipes brasileiras como o Sport Clube do Recife, por exemplo, né? Então esses jogadores certamente, né, ou quase certamente, devem deixar o Botafogo e não vão deixar saudade, né? Patrick de Paula, a mesma situação, outro cara que também não foi nem relacionado, não cumpriu ainda o número mínimo de jogos no Brasileiro, então pode ser que ele seja negociado para uma equipe do futebol brasileiro da primeira divisão, né? Há essa expectativa. E é isso, o Botafogo ir no mercado, como também está em busca de um treinador. A notícia do Pedro Caixinha, que eu botei até na thumb, é a seguinte: não é mistério para ninguém do Botafogo que o nome agrada, o perfil do Pedro Caixinha, já há um bom tempo, agrada ao John Textor, né? Desde a época do Bragantino. E eu vejo muita gente comentando, eu sei que a galera vai comentar aqui, que o Pedro Caixinha seria, vamos colocar assim, mais do mesmo, né? Nível Paiva, né? Tentando nivelar aí os treinadores, não só por ser português, isso aí não tem nada a ver, mas pelo nível de treinador, né? Então era melhor ter mantido o Paiva do que trazer agora o Caixinha.
Mas fato é que também eu não sou muito favorável, tá? Pode ser que eu queime a língua, trazer um figurão da Europa só baseado no nome, né? Faria mais sentido até isso no início do ano, quando o Botafogo tinha um Mundial pela frente. De repente, com o Mundial, o Botafogo vai disputar o Mundial, traz um Tata Martínez, né? Traz um Mancini, né? Agora acho que não faz tanto sentido, acho que faz sentido por estar em meio de temporada, Brasileirão rolando, né? Vai recomeçar Copa do Brasil, vai recomeçar, Libertadores vai recomeçar, um cara mais antenado com a realidade do futebol brasileiro, né? E aí o Pedro Caixinha, até concordo com o nome nesse sentido, né? Pedro Caixinha, segundo o GE, não foi contactado pelo Botafogo ainda, pode ser que isso aconteça. Aceitaria, claro, diante de um projeto, né? Porque é isso, o Botafogo já está com uma média de um treinador a cada 6 meses, desde que a SAF foi instituída, né? Que é um período mais ou menos curto, né? Não é o que se imaginava, né? No início de uma SAF. Claro que a gente sabe que alguns treinadores, como o Castro e o Arthur Jorge, saíram por vontade própria. E galera, é muito a questão do momento. Igual jogador a gente fala que é momento, treinador também é o momento. O momento do Pedro Caixinha não é bom. Uma saída do Bragantino, quando houve um declínio, né, no trabalho dele, que foi muito bom no geral, lá em Bragança Paulista. E depois um período muito curto no Santos, que também não emplacou, né? Então o momento do Pedro Caixinha, se ele chega ao Botafogo hoje, né, ele teria que reconstruir, né, e acho que teria possibilidade, sim, de fazer um bom trabalho no Botafogo. Se a gente for analisar o Arthur Jorge, o momento dele atual também não é bom. Os primeiros 6 meses dele lá no Catar não são bons, né? Então tudo tem que ser analisado. O Roberto Mancini também, o último trabalho dele na Arábia Saudita também não foi bom, né? Então tudo é muito momento, né? A gente acaba sendo, querendo ou não, influenciado por isso, né? Qual é o jogador e qual é o técnico que está ali na crista da onda, que está no momento favorável da carreira, né? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. É um nome mais, digamos, acessível, né? O Caixinha, não sei nem se ele está ainda morando no Brasil, acredito que sim, né? Para se ter uma solução rápida, né? Como eu falei, está fazendo uma semana do jogo do Botafogo contra o Palmeiras, né? Amanhã faz uma semana da demissão do Renato Paiva, né? Que foi de domingo para segunda, né? Finalzinho de domingo lá nos Estados Unidos. Então é isso. Temos que ter pressa. Não estou dizendo que o Botafogo vai ter que estrear um técnico novo diante do Vasco, mas o tempo está passando. Daqui a pouco temos jogos aí muito importantes para o restante da temporada do Botafogo, que ainda tem muita coisa pela frente. Beleza? Galera, é isso. Comentem aí embaixo se vocês acham. Eu tenho visto, né, pelo menos assim por alto, uma rejeição da torcida em relação ao Pedro Caixinha. Mas, dependendo como for, acho até que não seria um nome de todo ruim, né? E o Botafogo, só reforçando, né, com a saída do Jair, né, tá tentando aí o Dantas, um jogador jovem, para substituir. E a tendência de momento é que realmente quem assuma a titularidade ao lado do Barbosa seja o Caio Pantaleão. Beleza? Tamo junto. Deixe seu like, faça seu comentário. Ótimo sábado a todos. E vamos curtir aí os jogos aí. Promete ser bom os jogos desse sábado. Valeu, abraço.